Eu queria pedir bondosamente que, se você tivesse uma Bíblia aí pertinho de você, que pudesse abrir no livro de Gênesis, no capítulo de número 15. Aleluia. E assim nós vamos dando início ao nosso culto. Quero contar com esse tempo que nós vamos estar juntos, você aí, nós aqui, nós possamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Livro de Gênesis, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo, lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por estar trazendo a tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por me fazer estar aqui diante de ti, Senhor, diante da tua igreja, diante dos teus filhos, Senhor. Pai, nós precisamos ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Eterno, que eu possa diminuir na tua presença, Senhor, e que teu Espírito Santo possa se resplandecer aqui na igreja e aí onde estão os teus filhos, Senhor. Eu não consigo vê-los, não consigo saber como eles estão agora, Senhor, mas não há ninguém que conheça mais eles do que o Senhor. Então, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, ó Pai, cuida de nós aqui na tua igreja. Que hoje, Senhor, seja mais um dia de cura, Pai. Que a tua palavra ela venha libertar, que ela venha transformar, que ela seja uma palavra renovadora, Senhor, nas nossas vidas. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, fica conosco nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Poder sentar. Meus queridos, mais uma vez eu quero dizer o quanto é bom estar aqui na casa de Deus. Falando aqui para os irmãos que estão conosco, para vocês que estão aí. E eu quero trazer uma palavra muito importante para as nossas vidas, porque Deus tocou muito ao meu coração. E eu quero dizer para vocês que falar de algo muito importante nas nossas vidas. Promessa. Você tem uma promessa aí. Deus já falou com você. Assim como diz a palavra, Deus mostra para Abraão ainda não tinha mudado o nome dele, em forma de visão. Deus fala com ele que ele lhe dará uma recompensa. Algo muito importante que ele já havia falado com Abraão naquele momento. Mas ele dizia: mas como? Se o que eu mais te peço é um filho, e o meu servo vai ser o meu herdeiro. E Deus é maravilhoso, porque Ele diz: não é bem assim. Tu não tens filhos, mas eu te darei um filho nascido de ti, para ele sim ser o teu herdeiro. Meus irmãos, nós vivemos hoje passando, e muitos de nós desacreditamos daquilo que Deus já nos prometeu há muito tempo. Deus, Ele tem uma promessa para mim e para você. Deus, Ele já falou comigo e já falou com você. Talvez você tenha esquecido da sua promessa. Talvez você tenha esquecido daquele dia que Deus falou com você. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não esqueceu daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor.
tudo isso que nós vivemos a cada dia, o mundo nos coloca a esquecermos daquela conversa que nós tivemos, naquele dia, naquela visão, naquele momento a qual Deus falou conosco. Mas a palavra, e todos nós sabemos que naquele momento Abrão ainda não tinha sido transformado, o nome dele continuava sendo esse. Ele já tinha uma certa idade, mas independente, aquela promessa iria se cumprir na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei quando foi a última vez que Deus falou contigo. Eu não sei quando foi a última vez que Deus falou com você. Eu não sei de que forma Ele se comunicou com você. Mas eu quero dizer para você que Ele irá cumprir a sua promessa na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo foi passando. Muito tempo foi passando, e Abraão dizendo: meu Deus, isso não vai acontecer na minha vida, eu já perdi. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela não volta vazia, ela não se perde. Talvez você diga assim: a minha promessa ela já se passou há tanto tempo que hoje eu nem me lembro. Eu quero compartilhar algo antes de nós entrarmos aqui literalmente na palavra, porque Deus ele vai falar conosco. Ele diz literalmente assim: tudo aquilo que eu te prometi eu vou cumprir, e o que mais você desejava eu vou te dar, que é um filho. Abraão ficava pensando: eu não tenho herdeiro, eu não tenho ninguém, o meu servo vai tomar de conta, vai herdar tudo aquilo que eu tenho. Mas aí é que vem o acontecimento. Assim como aconteceu na vida de Abraão, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua. Creia somente. A palavra hoje fala para nós que você tenha que crer nas promessas do Senhor. Deus ele nos mostra cada dia, em meio à dificuldade, que nós devemos temer. Não é o temer de ter medo, mas temer de dizer assim: Senhor, Tu és tudo na minha vida, então eu continuo crendo naquilo que Tu vais fazer. Transformar a minha vida, transformar a vida de alguém, Deus ele vai fazer. E aí nós vamos passando e vamos entendendo. No versículo de número 16 nos fala que Abraão ele tinha 86 anos quando teve o filho com Agar. 86 anos. Não era o filho que ele tinha com Sara. Na época não era Sara, era Sarai. Ele teve um filho com uma outra pessoa, com uma serva dela. E aí Deus, com 86 anos, olha o que acontece, igreja. Talvez você diga assim: pastor, eu já estou com 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando essa promessa, e essa promessa nunca chegou na minha vida, eu acho que ela nem vai chegar. Mas Abraão, ele tinha convicção de que Deus tinha uma promessa na vida dele, e aquilo ele iria se cumprir. Mas ele se antecipou. Ele teve um outro relacionamento com a serva dele, a serva de Sara, na verdade. Tiveram um filho, e a partir daí houve um sofrimento, porque como Sara não tinha filho, ela começou a ficar ali daquele jeito, vamos dizer assim, enjeitada, porque ele olhava para aquela outra mulher com outro filho e dizia: Senhor, Tu também não vai me dar um filho. Mas Deus ele iria sim cumprir a promessa. 86 anos. Você está esperando a sua promessa faz quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos? Talvez a transformação do seu marido, da sua esposa, o emprego, algo que você pensou há muito tempo, saúde de alguém. Hoje é o que nós mais pedimos, é saúde dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Então hoje você diz: Senhor, cura alguém, cura, porque eu quero que aquela pessoa seja curada. Mas Deus diz assim: filho, calma, eu vou cumprir a minha promessa. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, Ele nunca falha. Você e eu já falhamos muito com Deus, mas Deus, Ele nunca falhou conosco. Olhe para você, olhe para mim. Eu preciso olhar para mim e ver tudo aquilo que Deus fez em minha vida. Antes de eu entrar aqui mais, me aprofundar, eu quero contar algo para você. Há muitos anos atrás, eu tinha uma loja de colchão, e eu fui a uma determinada igreja onde eu não fazia parte da nossa. E aí um determinado dia um profeta chegou, falou profecias para várias pessoas e me chamou lá atrás. E eu lá atrás olhei assim e disse: é comigo? Ele disse: é com você mesmo, eu quero falar com você. E aí ele me chamou, eu fui na frente, ele falou: olha, Deus está mandando dizer para você que você vai ter um carro novo. E aí eu ouvi aquilo e disse: meu Deus, carro novo, como é que eu vou ter um carro novo se eu já tenho 2? Eu tinha 2 carros novos na época.
Fui para casa, comentei com Fernanda na época, eu digo, Fernanda, eu até falei assim, digo, que loucura. Aquele pastor disse que eu vou ter um carro novo. Mas para quem dirigir? Para minha mãe não dirige, meu filho Felipe não tinha idade de dirigir, não tem ninguém que vai dirigir. E aí se passou que na época tinham 4 dias lá na minha igreja, era uma festa, e eu fui para a igreja sem acreditar, dizer assim, não, isso não vai acontecer na minha vida, talvez esse profeta se enganou. E no último dia, ele estava lá novamente, eu nem me lembrava que ele iria, e aí ele começou a profetizar na vida de pessoas, e ele chegou e me chamou novamente. E aí ele disse no meu ouvido, tu não acreditou, pois ainda, para provar que é Deus que está falando com você, até o último dia desse ano, Deus vai te dar um carro novo. E eu saí daquela igreja ali impactado, saí daquele lugar ali, meu Deus, agora, e agora, tudo que eu duvidei. Mas mesmo assim eu continuava a não acreditar. Por mais que naqueles minutos eu teria aquela convicção assim, Senhor, se é tu mesmo, fala comigo, te revela. Mas eu saí daquele lugar pensando, meu Deus, isso não pode, eu tenho 2 carros novos, como é que eu vou ter mais um? Se eu não estou nem na iminência de ter um terceiro. E aí eu quero dizer para você, algo quando Deus trabalha, Ele vai fazendo mesmo. Porque quantas vezes Ele disse para mim, disse para você, ei, eu te darei algo, então creia, espere o momento certo. E eu vejo o que aconteceu. A minha loja, ela foi deixando de vender. Ela foi deixando de vender, foi deixando de vender, foi deixando de vender. Eu tive que entregar meu carro. Um dos carros que eu fazia entrega, eu tive que entregar para o banco. E aí, isso não foi de um dia não, isso foram meses nesse sofrimento. Nesse sofrimento eu passei um bom tempo. E aí eu começava a pedir carro de um outro franqueado na época, dizia assim, para ele me emprestar o carro dele, para eu fazer a entrega. E aí, isso eu estou resumindo, igreja, para você. Para que você entenda que quando Deus, Ele diz que vai fazer na minha e na sua vida, Ele faz. Quando você não acredita, talvez seja mais dolorido. Então é preferível você ter paciência e esperar, porque Ele vai fazer. E aí o que aconteceu? A loja não mais vendia. Depois de um tempo ela começou a vender, eu entreguei meu carro, fiquei sem carro, pedindo o carro dos outros emprestado para fazer a entrega. E a loja começou a bombar. Começou a bombar mesmo, vender. E aí eu tentava o nome de alguém para poder tirar um carro e nada dava certo, nenhum nome dava. E quando foi no dia 22 de dezembro, eu fazendo uma entrega na casa de uma pessoa, ela perguntou assim, Fabinho, cadê teu carro? Eu disse, eu tive que entregar no banco porque meu carro eu perdi, fiquei sem condição de pagar. E esse carro aqui de quem? Ela disse, esse carro aqui é de um amigo meu que eu pedi emprestado. Eu não tenho vergonha de dizer não, igreja. E o que eu estou colocando é para colocar você e dizer, creia. Porque muito eu sofri, eu não quero que você sofra, então espere um momento determinado de Deus. E ela pegou e falou assim, tu não queres colocar o meu nome para ver se sai? Eu disse, tá bom, eu vou colocar. Pois a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. No dia 31 de dezembro daquele ano, eu recebi o meu carro. E foi um carro zero. Igreja, talvez pudesse ter sido tão mais rápido, mas eu não acreditei. Eu não confiei. Eu não acreditei naquilo que Deus tinha falado. Não tive a sensibilidade de entender que era Ele falando comigo. Eu quero dizer para você, Abraão tinha 86 anos. Como um homem daquele poderia imaginar que teria filhos ainda? E justamente com a mulher dele, que ela não tinha mais condição de ter. Mas a palavra ela vai se cumprindo e a gente vai entendendo que Deus, Ele é que providencia. Depois que Abraão teve filho com Sara, com a serva de Sara, de tanto ela sofrer, ela foi embora daquele lugar. E aí eu quero dizer 3 coisas, 3 ensinamentos para vocês. Como Deus faz. No versículo 16, ainda em Gênesis, no capítulo de número 8, olha o que diz.
O anjo, no capítulo número 7 diz: o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, a caminho de sul, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo disse para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: quando Deus tem uma promessa para você, te humilha diante dele. Te humilha diante dele. Porque é melhor você se humilhar para Deus do que você se humilhar para o homem. Deus, ele disse para Abraão que ele iria dar um filho para ele. E ele poderia ter desamparado Agar, ele poderia ter dito: sim, você já teve um filho dele, agora pode ir que você vai sofrer. Mas não, ele tinha um propósito na vida de Agar, e principalmente no filho dela. Deus, ele não volta com a palavra vazia, igreja. Talvez você fique pensando assim: eu estou com alguém doente, ele não consegue cuidar, se curar, já tomou remédio, já fez isso, já fez aquilo outro, já clamei a Deus, já pedi, já orei, eu oro de manhã, de tarde, de noite. Eu quero dizer para você nessa noite: continue orando, continue de joelhos, continue agradecendo, porque Deus, ele tem sim um propósito na vida, nossa vida. Todos nós temos um começo, um meio e fim. Antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha olhado para você dentro do ventre da sua mãe, tinha conferido os seus ossos e digo: aqui tem um filho, tem uma serva minha. Então ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai produzir para mim. Então diga para Deus, se humilhe diante dele. Deus, ele continua olhando para você dizendo: ei filha, ei filho, me olha, porque você me abandonou. Talvez você esteja procurando ele nesses dias, onde talvez você esteja com fome, talvez onde você tenha perdido seu emprego, talvez onde você tenha perdido um ente querido. Mas eu quero dizer para você que independente da situação que você se encontre, nós temos que procurar a Deus todo o tempo. O anjo encontra Agar no deserto, ali ele fala com ela, e diz: para onde tu vais, de onde tu vens? Ela diz: eu estou fugida porque a minha serva está me maltratando. O anjo diz: volta e te humilha. Humilhação. A humilhação não é para o homem, igreja, a humilhação é para o Senhor. É para Ele que nós temos que nos humilhar. É para Ele que nós temos que glorificar e exaltar o seu nome. Pessoas estão perdendo as suas bênçãos, porque buscam somente no momento do desespero. E Deus diz assim: ei, não me busque somente no desespero, me busque em todo tempo e em todo momento, porque eu estou aqui. O interessante é que como Deus mandou um anjo ali naquele local, para encontrar com ela. E diz a palavra ainda, Deus falando com Abraão. Aqui ele diz: meu filho, não foge da minha presença, porque eu continuo aqui, eu nunca te esqueci. E como é maravilhoso, porque quando nós começamos a ler a Bíblia e entender, nós vemos assim o zelo de Deus por nós, o zelo de Deus por você. No versículo de número 17, no capítulo de número 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ali já há um trabalho. Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Deus, ele fala com Abraão no versículo de número 5. Olha o que ele diz no capítulo 17, ele diz: e não chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Ele está mudando a tua história, ele está mudando a minha história. Quando nós nos humilhamos na presença do Eterno, ele diz assim: ei filho, eu quero te mudar, eu quero fazer a tua vida aquilo que tu era, eu quero transformar, eu quero mudar a tua história, para que tu venhas continuar me glorificando e dizendo: Senhor, tu és o meu Deus, tu és a minha vida. O segundo passo que nós temos que fazer é andar na presença do Senhor. Olha o que nos fala no versículo de número 17, no capítulo de número 1, diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, filho, e ser perfeito. Anda na minha presença, filha, e sede perfeita. Deus está nos buscando a cada um, e querendo de nós que nós busquemos nele a perfeição. Porque você vai se olhar e dizer: mas eu não sou perfeito, nunca serei perfeito. Mas nós temos que buscar a perfeição. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: obrigado, Senhor, porque tu passaste por essa terra e tu foste perfeito. Deus, Ele me deu, Ele tinha uma promessa na minha vida. Aquele homem, ele falou comigo: ainda que seja o último dia desse ano, tu vais receber a tua bênção. E eu recebi, igreja. E eu quero dizer para você, não sei qual é o dia que Deus te prometeu, não sei em que momento Deus falou contigo, mas eu quero dizer que a tua promessa Deus tem guardado. A tua promessa está nas mãos do Senhor. Não são os nossos pedidos, porque muitos pedidos ao qual nós pedimos para Deus é somente para o nosso deleite. Deus, Ele está buscando que você diga assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Se for da tua vontade, faz aquilo que tu queres. Me dá esse emprego, me leva naquele lugar, me faz ser diferente, me transforma, me usa nessa terra conforme tu queres. Sede perfeito. Primeiro, nós temos que nos humilhar. Segundo, nós temos que buscar a presença do Senhor e procurar a perfeição. Deus, Ele fala com Abraão. Ele tinha 99 anos. Talvez Abraão perguntasse para Sara, sei lá, na intimidade dele: Sara, quando é que tu vai engravidar? Será que eu vou ter condição de termos um filho? Talvez noites e noites eles discutiam tinha essa mesma conversa, dizia assim: mas Abraão, eu não tenho condição, nunca vou te dar filho. Ele dizia: mas te acalma, porque Deus prometeu para mim. Deus se revelou para mim em sonho, agora Deus fala comigo. Deus tem falado o que precisa para você, igreja, entender que Deus está falando contigo. Será que precisa Deus descer e falar com você: ei, eu estou te chamando, eu estou te dizendo que você vai conseguir aquilo porque eu te prometi? Deus, Ele fala com Abraão de duas formas: através da visão e através dele próprio quando fala com ele. Deus começa uma transformação na vida de Abraão. Ele já muda o nome dele, que era Abrão, e se transformou em Abraão. Agora sim, Ele vai fazer uma transformação na vida de Sarai, que na época era Sarai, e hoje vai se tornar Sara. Ele quer fazer o diferente naquela vida daquela família. Ele quer fazer uma diferença na sua família também, na sua vida. Olhe para você. Quantas coisas você tem pedido para Deus? Talvez você fique questionando o seu irmão ou a sua irmã. Talvez questionando ele na sua atitude, mas você não o conhece. Você não sabe o sofrimento que ele tem para poder sair dali. Mas talvez você o condene com a sua palavra. Talvez você o condene com o seu olhar. Talvez você o condene com as suas atitudes. Mas você é incapaz de olhar para ele como ele se sente. Talvez as pessoas ridicularizavam Abraão e Sara e diziam assim: esse casal é um casal de louco. Eles talvez dissessem: olha, nós vamos ter um filho, porque Deus prometeu para mim, prometeu para minha mulher, e nós vamos ter um filho. Talvez as pessoas ao redor diziam assim: isso é um louco, nunca vai ter nada. Como é que Deus vai dar um filho para esse homem que já tem 99 anos? E aí começa o lindo, porque ele já tinha mudado Abraão, e agora ele vai ter um encontro com Sara. Muda o nome dela. Isso é maravilhoso. Porque ele diz, olha o que ele diz no versículo de número 17, no versículo de número 15. Ele diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o nome dela, porque eu a hei de abençoar, te hei de dar nela um filho, e abençoarei, e ela será mãe de nações, e povos sairão dela. Ele fala com ela: olha, eu vou mudar o nome da tua esposa, eu vou fazer uma nova história na vida dela, mas precisa que você crê, precisa que ela creia também. Mas ela também não acreditava, ela duvidava. Como
nos diz no versículo 17, um homem de 100 anos. Olha o que diz. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos dá de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos ter um filho? Ambos duvidaram. Mesmo Deus dando prova de que ali iria acontecer algo diferente, mesmo assim, eles duvidavam. Quantas vezes você duvidou daquela promessa? Quantas vezes você disse: isso nunca vai acontecer comigo? Se não aconteceu até hoje, amanhã não vai acontecer. Se essa promessa já foi dita e até agora não aconteceu, e eu já estou perto de chegar àquele ponto, não vai acontecer. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara. Deus tem uma promessa para mim e para você. A palavra diz: 100 anos de idade Abraão tinha. Sara tinha a idade de 90 anos. E olha o que é lindo o terceiro passo. O terceiro passo é esperar. Então nós vimos no primeiro, qual era o primeiro? Era se humilhar na presença. O segundo era dizer para Deus: Deus, faz na tua vida a tua vontade na minha vida, Senhor, porque eu preciso de ti. O segundo passo nada mais era do que entrar na presença do Senhor, que Ele fizesse a vontade dEle na vida de Abraão e de Sara. Então diga para Deus: Deus, eu quero dar esse passo contigo, eu quero caminhar, eu quero entender a tua vontade soberana na minha vida. E aí o terceiro é esperar. No versículo de número 17, no capítulo de número 21 e 22, eu quero ler com vocês, capítulo de número 17, no versículo de número 21 e 22, nos fala assim: quando acabou de falar com Abraão, 21, mas a minha aliança eu manterei com Isaque, seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e deixou. Deus tinha um momento, e Ele disse: naquele ano, no ano seguinte, você vai engravidar. Diz a palavra no versículo de número 21, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. Deus, Ele disse que no ano que vem Sara teria um filho. E olha o que lindo, Sara, ela riu. Ela talvez imaginou assim: mas isso não vai acontecer comigo. Mas Deus, Ele disse, gente, Deus, Ele é muito maravilhoso. Nos diz a palavra assim: havia coisa alguma difícil para eu, o seu Senhor? Deus fala com eles: ei, será que há algo que eu não possa fazer na tua vida? Será que tu não acreditas que eu sou o Deus de milagre? Será que tu não acreditas que eu sou o Deus que tudo posso fazer? Ele fala com Abraão e fala com Sara. Ele fala comigo e fala com você. Você duvida do que Deus pode fazer na sua vida? Você precisa dar esses 3 passos. Então, filho, filha, onde você estiver nesse momento, te humilha, seja perfeito e espere o tempo de Deus na sua vida. E aí Deus continua: ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo e darei a vida um filho para ti. Sara negou dizendo: eu não ri, porque temeu. Deus fala com ela, ela disse: não, Senhor, eu não ri. Ela disse que não riu porque ela ficou com medo. Mas Deus disse assim: não digas isso, porque tu riste. Não há ninguém que nos conheça melhor do que Deus. Talvez você tenha dito no seu eu: Senhor, eu nunca vou conseguir isso. Tu nunca vais me dar isso. Talvez você tenha desdenhado do que Deus pode fazer na sua vida. Mas Deus, Ele olhou para Sara e disse: filha, você sorriu, eu vi. Talvez o seu marido, seu filho, seu amigo, seu namorado não tenha visto você sorrir, mas Deus tem visto.
Deus tem olhado para você. Quantas vezes você olhou e disse assim: tu não vais fazer isso, Senhor. 100 anos tinha Abraão. E a palavra diz que quando ele tinha 100 anos, no ano seguinte ele teria um filho. Então ele já não tinha mais 100 anos, ele teria 101 anos. Quem dera se eu chegasse com esse vigor a essa idade. Hoje eu digo para Deus, se é uma das orações que eu faço, é para que, independente da idade que eu venha chegar, eu não dê trabalho para os meus filhos. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu acho que pai, os filhos só conhecem quem são os verdadeiros pais quando eles sim chegam à idade de ser pais. Porque enquanto somente filhos, eles não valorizam. Muitos não valorizam. E é difícil você entender o que é ser pai. É tão fácil você falar de alguém, mas é difícil você se colocar naquela posição. E eu peço muito para Deus isso, que Ele me dê a idade que Ele quiser me dar, mas que Ele não permita me dê trabalho, porque eu possa dar trabalho para os meus filhos. 101 anos de idade. Talvez você diga assim: pastor, talvez eu não chegue nessa idade. Eu acredito que eu não chegarei nessa idade. Mas a nossa idade, o nosso tempo, quem determina é Deus para nossas vidas. Deus tem determinado bênção para você. Quantos questionamentos nós fazemos? Aqui a Bíblia ela não relata, ela só relata a idade de Abraão e a idade de Sara. Mas quantas vezes eles questionavam: poxa, todo mundo tem filho. Na nossa região, onde nós convivemos, todos têm filhos, e por que que nós não temos? Pare de se questionar, igreja. Entenda que isso tudo é um tratar de Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto. Deus disse: ei, eu vou te mostrar que eu te darei um filho independente da tua idade. E Ele realmente deu. 101 anos de idade. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um projeto na tua vida. Aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele falou para você, Ele há de cumprir. Você precisa entender e dizer: Senhor, fala na minha vida, faz da minha vida a tua vontade. Hoje nós estamos com essa pandemia, a gente não consegue parar de falar nela. Eu tive uma pessoa muito próxima a mim, que teve antes de ontem um problema de pressão alta. E a gente sem entender qual foi o motivo. E a gente conversando hoje, ela disse: eu tive um problema realmente de pressão. Mas é de tantas notícias ruins, de tantas mortes, de tantas coisas que estão acontecendo, de tantas pessoas que estão perdendo emprego, de tantas famílias que estão se separando. E aquilo me abateu, disse essa pessoa. E eu disse: tenha calma. Acredite em Deus. Continue confiando. Esses últimos, se passaram, eu não sei se vocês estão a par disso, mas correu nos celulares aí um tempo de que tinha um pastor falando de que ontem, à meia-noite, iria passar alguém aí, ia levar, ia ter muitas mortes, não sei o que, e vira e torna, vira e mexe. E aí uma pessoa me ligou ontem e disse: pastor, o senhor está sabendo disso? Eu disse: de quê? Ele disse: não, olhe no seu celular, porque eu acho que São Luís todo, o Brasil todo, porque tem um pastor que disse que vai acontecer assim, assim, à meia-noite. Então é melhor que o senhor fique em casa, a sua família fique em casa, porque eu vou ficar em casa. Aí eu falei para ele, eu disse: é verdade, vai morrer muita gente. E ele disse: é mesmo, pastor, então o senhor acredita? Eu disse: não, meu filho, eu vou acreditar, porque vão morrer mesmo pessoas, como morrem todos os dias. Mas Deus, aquele que Ele levantou, Ele não vai levar ainda. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Então não creia no que as pessoas estão falando, creia na palavra, creia em Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Então não fique se matutando com isso, não fique colocando na sua mente algo que não é de Deus. Se humilhe na presença de Deus, porque Ele fala com você. Seja perfeito, porque Ele vai falar com você. Espere, porque Ele vai falar com você. Tem coisas que nós vivemos e tem coisas que nós vivenciamos. Viver e vivenciar são duas coisas muito parecidas, mas elas são bem diferentes. E vamos lá para ela. Quando você vive alguma coisa, você perdeu um parente,
Foi um seu parente que você perdeu, então você viveu aquela dor. Mas quando perde um parente de alguém, perde um amigo de alguém, como eu perdi semana agora, um amigo meu que estudou comigo no colégio, um atleta, um surfista, morreu de Covid. E eu fiquei sem entender, e que às vezes eu perguntava, mas quando eu queria me perguntar, eu me lembrava quando falava assim, quando eu queria dizer assim, mas Senhor, eu dizia só o mais. Eu dizia, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Coração partido, dor no corpo, de tristeza. E imaginar que o que aconteceu com ele pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas nos diz a palavra que em tudo damos graça. Tudo temos que dar graças. E o que é vivenciar, pastor? Porque o Senhor falou viver e vivenciar são duas coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Então me diga o que é vivenciar. Vivenciar é quando você só participa daquela dor, você não sente aquela dor. Uma vez eu disse, há muito tempo atrás, quando a gente perde alguém da nossa família, uns sentem muito, outros sentem muito mais, mas outros só sentem. Uns conseguem esquecer durante X dias, outros um pouco mais de dias, outros não esquecem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Aonde o ponto da sua mensagem é totalmente agora ficou desviada disso. Porque eu quero dizer para você, ela não se desviou. A promessa para mim e para a sua vida, ela continua. Então creia, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que você pensa, ainda que as coisas estejam fugindo daquilo que você planejou, creia somente. Agradeça a Deus por tudo. Louve o nome do Senhor todos os dias. Semana passada, essa semana agora, a minha vizinha foi lá na minha casa, ela nem é crente. E aí ela bateu na porta da minha casa, eu estava lá na rede, e ela chegou, a Ilene, que mora conosco, foi lá, tio Fábio, que ela me chama de tio Fábio, tem uma pessoa que quer falar com o senhor lá fora. Aí eu estava sem camisa, coloquei uma camisa, fui lá falar com ela. E ela disse, tudo bem, boa noite. Eu digo, boa noite. Ela disse, eu queria te pedir um favor. Eu disse, pois não. Eu estava na minha casa e Deus me incomodou. E eu fiquei olhando para ela. Eu disse, foi mesmo, ele incomodou, mas incomodou de quê? Eu já fui na casa de todos os nossos vizinhos aqui e eu queria que às 9 horas da noite nós ficássemos aqui louvando e que o Senhor levasse uma palavra, se assim sentir do teu coração. Eu disse, só se for agora. Fui lá para a rede, falei com as meninas. E quando deu as 9 horas, eu fui lá para a rua. E aí quando eu cheguei, eles estavam louvando. Tem um vizinho que é crente, os outros não eram. E ela chamou, de repente se fez algumas pessoas ali presentes. E nós continuamos louvando o Senhor, glorificando o nome dEle, levando a palavra. Sabe, Deus, Ele faz com que você às vezes não tome aquela atitude, mas Ele diz, se você não levantar, se você não fizer, eu levantarei alguém. E Ele fez isso. Ele levantou uma pessoa que nem crente era, para chamar os crentes para orarem. Ele levantou, ele não era crente, chamou os crentes para louvarem. Ele chamou os crentes para falarem da palavra para ele, porque ele estava com fome, com sede. Você tem a oportunidade hoje, mas você não fala, não faz. Ei, eu quero dizer para você, Deus tem uma promessa para você. Deus não esqueceu de você em nenhum momento. Então eu quero dizer para você nessa noite, se ponha de pé como guerreiro. Se ponha de pé como aqueles 300. Aonde Deus foi tirando, disse, ei, aquela multidão não me serve. Aquela multidão não me serve. Eu só quero aqueles 300. Você faz parte dele. Você é fruto dele. Então coloque em prática isso. Vamos nos humilhar. Vamos nos colocar na presença. E vamos saber esperar. Igreja, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu duvidei da palavra do Senhor quando foi aquela profecia para a minha vida. Mas hoje eu tenho a convicção de que Deus, quando Ele quer, Ele faz. Não espere pelo momento da dor.
As pessoas dizem, vem pela dor, vem pelo amor, vem pelo amor, pela dor. Ela realmente às vezes vem. Não espere o momento do sofrimento. Glorifique Ele independente da sua situação. A tua promessa Deus não esqueceu. A tua promessa Deus está guardando para o momento certo. Eu queria que o Ministério do Louvor já se colocasse aqui para nós estarmos louvando. Hoje é um culto de ensino, igreja. Eu não sei nem como você se encontra depois dessa palavra. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu quero dizer algo para você. Os meus vizinhos, após nós louvarmos, nós adorarmos, nós elevarmos uma pequena palavra, a irmã disse assim: muito obrigado, porque eu estou voltando para minha casa da forma que eu não entrei aqui, não cheguei nesse lugar. Eu cheguei abatida, ela dizia. Eu perdi um parente. Hoje eu estou derrotada. Mas depois de louvar, depois de entender o agir de Deus, eu estou indo para minha casa, mas eu estou indo diferente. Então eu quero dizer para você nessa noite: ouça o que Deus tem falado, clame a Ele, glorifique, faça o seu papel. Nós temos uma ferramenta importantíssima que é o celular. Pegue o seu WhatsApp e mande uma palavra de conforto. Tem pessoas que precisam tanto de uma palavra de conforto. Pode trazer, Fernando. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto. Pessoas que estão precisando de uma palavra de fortalecimento. Você não está só, igreja. Deus, Ele está te olhando. Deus, Ele olhou para Sara quando ela sorriu. Deus, Ele olhou para aquele casal quando duvidaram daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou. Eu quero convidar vocês que estão aqui na igreja, vamos nos colocar de pé também, para estarmos adorando. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga, sei que os seus olhos, sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
Eu queria convidar você aí na sua casa e aqui também na igreja. Queria te pedir só um minutinho que você fechasse os seus olhos nesse momento, para nós estarmos orando e agradecendo a Deus por esse culto, por essa palavra. Antes de orar, eu quero convidar você no domingo, que você possa estar conosco aqui. Se Deus ainda permitir, fique atento nos grupos que nós vamos estar colocando as mensagens, para que você possa estar se situando como nós vamos fazer no culto de domingo. Mas que você possa vir, você venha com sua máscara, você faça o seu asseio ali na sua mão, e nós possamos aqui glorificar e adorar o nome do Senhor. Agora nesse momento eu quero te pedir, feche seus olhos. Pai amado e Pai querido, Deus, eu quero te apresentar aqui, Senhor, o irmão Juarez, pai do pastor, do nosso pastor Juarez, que se encontra ali naquele enfermo. A irmã Raimundinha, a Lilian, Marcos, Senhor, que tu possa estar fazendo a diferença naquele lugar. A tia do Wilson, o João Mário, Senhor, o tio do pastor que mora lá em Natal, por toda a igreja de Natal, por toda a igreja de Coroatá, por toda a igreja de Morros, por toda a igreja de São Luís, pela nossa pastora Maíra. Pai, que tu possas fazer a diferença ali onde quer que os teus filhos estejam. Senhor, talvez estejam pessoas que eu esteja esquecendo dos nomes agora, mas como disse a tua palavra ainda há pouco, Senhor, tu nos conhece. Então, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, olha para os teus filhos, Senhor, restaura a saúde, Pai, dá o tempo determinado naquele local, Senhor, que tu possa tirá-los dali, Senhor, que tu possas tirá-los dessa enfermidade, Senhor, que tu possa levar a cura, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, eu não curo ninguém, Senhor, nós que estamos aqui não curamos, mas a tua palavra era viva, Senhor, então quem cura é o Senhor. Eu quero te pedir, Pai, faz a tua transformação, Senhor. Pai, te revela para os teus filhos, cura, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Olha para os teus filhos, Senhor, estão ali sofrendo, angustiados, Senhor. Tem muitos que não estão enfermos, Pai, mas a mente está debilitada, a mente passa por problemas. Então, Pai, eu quero te pedir, olha para os teus filhos, olha para a mente de cada um, olha para a minha mente, olha para nós que estamos aqui no teu púlpito, olha para as pessoas que estão aqui na tua casa, na tua igreja. Oh, aleluia, Senhor, que tu possas entrar com a tua provisão, com a tua providência, Deus. Nos prepare e nos guarda, Senhor. Deus, eu quero te pedir, Pai, nos acalenta, Senhor. Senhor, tua palavra diz que as tuas promessas estão guardadas nas tuas mãos, que tu possa estar derramando bênçãos em nossas vidas. Olha para casamento, Senhor, olha pelos jovens, olha pela liderança da nossa igreja, Senhor, olha para a igreja em si. Oh, aleluia, Senhor. Deus, restaura aquilo que, Senhor, que tu tens para restaurar. Senhor, não deixa que nós possamos morrer, Senhor, dentro de nós mesmos. Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo não se aparte das nossas vidas. Pai, que tu venhas perdoar os nossos pecados e as nossas atitudes, Senhor. Pai, não deixes que as pessoas nos olhem, Senhor, com um olhar de... Senhor, nos faz resplandecer o teu Espírito Santo, Pai. Nos faz diferente nessa terra, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua palavra. Senhor, como é bom nós sabemos que as tuas promessas estão ainda contigo guardado até. Mas que nós possamos nos humilhar, Senhor. Que nós possamos, Pai, seguir a tua palavra. Que nós possamos saber esperar na tua vontade. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. A igreja pode dizer: estenda suas mãos aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam no meio de todos vocês. Leve a mão no coração e diga amém. Não perca a sua bênção. Continue acreditando, agradecendo. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver